Sim, tá tudo certinho. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Só para a gente contextualizar, né? Nessa aula de hoje, nós vamos começar o estudo dos fármacos que são usados no tratamento da dor. Tanto analgésicos quanto anti-inflamatórios. Nós vamos classificar os anti-inflamatórios, os AINES, os glicocorticoides, os analgésicos periféricos. Então, é uma classe de fármacos que são muito utilizados na odontologia. Só que é óbvio que não tem como a gente, começar a falar sobre anti-inflamatórios, começar a falar sobre analgésicos, sem antes fazer uma contextualização sobre dor, relembrar o processo inflamatório, o que é a inflamação. Então, a gente vai dar essa introdução hoje, e isso é tão importante nessa parte que fala sobre o processo inflamatório de maneira geral, isso é tão importante que, se vocês observarem lá no Moodle de vocês, eu deixei uma aula com essa introdução gravada, porque vai que vocês não entendem alguma coisa, aí vocês têm lá disponível para dar uma olhada, tá bom? Então, a gente vai ter a aula ao vivo agora, mas eu deixei para vocês disponibilizado lá também essa gravação dessa primeira parte que fala do processo inflamatório. Tudo bem? Bom, antes da gente começar, então, a falar sobre a classe de medicamentos, a gente tem que lembrar que na odontologia é muito comum se realizar procedimentos onde o paciente ele vai apresentar uma sensação dolorosa depois. Por quê? A maioria dos procedimentos realizados na odontologia acontece uma lesão tecidual, uma lesão na cavidade oral. E graças a essa lesão na cavidade oral, o paciente ele vai apresentar uma experiência dolorosa, uma experiência desagradável, que é a dor. Então, uma das principais classes de medicamentos utilizados hoje dentro da clínica odontológica são analgésicos e anti-inflamatórios. É claro que o uso desses medicamentos dentro da clínica odontológica vai variar. Depende do tipo de dor que o paciente tem, se é uma dor leve, se é uma dor moderada, se é uma dor grave. Então, dependendo da classificação da dor, a gente vai ter que escolher um grupo de medicamentos específicos. Normalmente, a dor odontológica é uma dor de caráter aguda e inflamatória. Normalmente, a dor é ocasionada por um processo inflamatório. Então, o paciente ele passa por uma situação inflamatória e, graças a essa inflamação, ele vai apresentar dor. Normalmente, a dor odontológica ela é aguda. Como assim aguda, professora? Acontece uma lesão tecidual, uma incisão cirúrgica, que seja. Esse processo inflamatório vai ser instalado e o paciente vai sentir dor rapidamente. Depois de poucas horas, o paciente começa a sentir dor. E essa dor é aguda, ou seja, ela tem uma duração curta. Poucas são as vezes quando o paciente, dentro de um ambiente odontológico, tem dor crônica. Quando o indivíduo tem dor crônica, normalmente essa dor é ocasionada por um distúrbio na articulação temporomandibular. Aí já é outro tipo de tratamento. São outros fármacos que são utilizados. Para tratamento de dor aguda, inflamatória, de caráter inflamatório, o paciente vai usar ou analgésicos ou anti-inflamatórios. Então, para o tratamento de uma dor aguda e inflamatória, o paciente ele vai tomar ou analgésicos ou fármacos anti-inflamatórios. Quando a gente pega um paciente pela primeira vez, e aí você vai fazer um procedimento odontológico, os que mais causam sensação dolorosa dentro das especialidades odontológicas são, por exemplo, remoção de terceiro molar incluso, procedimentos periodontais, quando você faz um procedimento periodontal, ou um procedimento
implantodôntico, dentro da implantodontia também, né? Se tem uma lesão que é um pouco mais profunda e o paciente ele pode sentir dor. Então, essas são as principais especialidades onde a dor ela é mais intensa e, por isso, a gente vai precisar, sim, da utilização de um anti-inflamatório ou de um analgésico. Agora, dependendo do grau, da intensidade de dor do paciente, a gente vai classificar ou utilizar medicamentos diferentes. Por exemplo, se o paciente ele tiver uma dor leve, se for uma dor leve, muitas vezes, apenas o uso de analgésicos periféricos são suficientes. Então, para o indivíduo com dor leve, apenas o uso de analgésicos periféricos é suficiente. Que tipo de analgésico, professora? Paracetamol, dipirona, ibuprofeno. Tudo isso é analgésico periférico, usado para o tratamento da dor leve. Então, paracetamol, dipirona, ibuprofeno, são fármacos utilizados para tratar dores leves. À medida que a intensidade de dor vai aumentando, então, o paciente ele apresenta ali uma dor moderada ou ele apresenta uma dor grave, muitas vezes, somente os analgésicos periféricos não são suficientes para o tratamento da dor. Aí, se o paciente ele apresenta uma dor moderada, se ele apresenta uma dor grave e o analgésico periférico não é suficiente, o que a gente tem que começar a fazer? Associar analgésicos de ação central, tá? Então, para o tratamento de dores moderadas e severas, os analgésicos periféricos podem ser insuficientes e aí é necessário se associar analgésicos de ação central, como, por exemplo, o tramadol, a codeína. Todos eles são analgésicos de ação central. Mas por que um analgésico de ação central não é usado para tratar dor leve? Porque eles têm risco de causar dependência. Então, não é qualquer dorzinha que você vai prescrever um analgésico de ação central. Você só vai prescrever analgésico de ação central quando os analgésicos periféricos não forem suficientes para tratar a dor do paciente. Tá? Ou o analgésico periférico ou um anti-inflamatório não for suficiente para tratar a dor do paciente, aí sim faz sentido utilizar um analgésico de ação central. Hoje, gente, a gente tem até escalas para classificar a intensidade de dor do paciente. Eu até coloquei para vocês aqui no slide, olha para vocês verem como que é interessante isso. Você julgar a intensidade de dor de um paciente é muito complicado, porque não é você que está sentindo. Às vezes o paciente fala assim, nossa, está doendo muito. Mas você fala assim, mas nem deve estar tanto assim. Aí você prescreve um analgésico periférico e não trata a dor do paciente. Hoje, existe uma escala para a gente medir intensidade de dor, que é chamada de escala analógica visual ou escala tramadol codeína. Viu isso? Esses são os medicamentos. O nome da escala é a escala analógica visual. O áudio tá ruim para Eloá, é só para ela? Ou para todo mundo? Normal? Aqui tá normal, não tá travando também não. Para mim não tá travando, não sei para vocês, tá? Oi. Existe tem. Eu vou explicar para vocês como que a gente pode usar os analgésicos, mas tem sim. Presta atenção. Então, como que a gente pode, classificar a dor do paciente? Saber se o paciente ele tem uma dor intensa, se ele tem uma dor leve ou uma dor moderada. Através dessa escala, chamada de escala analógica visual.
Essa é uma escala que parece uma régua. Para adultos, a gente pode usar como se fosse uma régua mesmo, que ela está numerada de 0 a 10. E aí você pede para o adulto e fala assim, olha, pela dor que você está sentindo, como que você classificaria essa dor de 0 a 10? O paciente classifica a dor dele como uma dor 5. Eu estou sentindo dor, mas ali mais ou menos um grau 5. Ele tem uma dor moderada. Se ele tem uma dor até grau 2, grau 3, ele é considerado uma dor leve. Se ele tem uma dor que é de 7 para frente, de 8 para frente, é uma dor de moderada grave. Então, você consegue escolher o medicamento para o tratamento da dor graças ao grau, à intensidade de dor que ele tem. Só que muitas crianças, muitas vezes eles não sabem contar ainda. Sabe qual é a diferença de 1 para 10? Aí eles pegam essa mesma escala e colocam esses emojizinhos aqui, ó, e pede para a criança apontar. Isso é muito utilizado para avaliar a intensidade de dor em crianças. São esses emojis que são usados muito antes de WhatsApp, muito antes aí dessas redes sociais. Eles são usados para intensidade de dor. A criança aponta com o dedinho. Tá doendo muito, tá doendo médio, tá doendo pouco. E aí você consegue utilizar um medicamento adequado de acordo com a intensidade de dor que ele tem. Então, hoje é assim, ó, para tratar dor leve, analgésicos periféricos ou anti-inflamatórios. É o que a gente usa. Se esses aí não resolverem a dor do paciente, se tiver de moderada a grave, a gente pode associar aos analgésicos periféricos e aos AINES, a gente pode associar os analgésicos de ação central, que são aqueles que causam dependência, então a gente tem que utilizar em situações específicas e especiais. Tá? A gente nunca usa assim como primeira escolha. Aí, hoje, na aula de hoje, o que a gente vai estudar? Nós vamos estudar os anti-inflamatórios classificados como anti-inflamatórios não esteroidais. A grave, você vai utilizar a associação com analgésicos opioides, Isa. De moderada a grave você usa o periférico e associa com um opioide. Aí, se for muito grave, um opioide mais forte. Mas a gente vai estudar os opioides lá para frente, tá bom? Então, ó, começando a falar sobre os anti-inflamatórios. Dentro da classe dos anti-inflamatórios, a gente classifica esses anti-inflamatórios. Existem duas classificações principais. Existem os anti-inflamatórios não esteroidais, anti-inflamatórios não esteroidais, que também são chamados de AINES. Grava isso. AINES significa anti-inflamatórios não esteroidais. E depois a gente vai ver a outra classe de anti-inflamatórios, que são os esteroidais, que são também chamados de glicocorticoide. Tá? Então, classificação na cabeça. Anti-inflamatório pode ser classificado em anti-inflamatório não esteroidal, que é o AINE, e o anti-inflamatório esteroidal, que são os glicocorticoides. Por enquanto, vamos focar nos AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais. Gente, para vocês entenderem como que um anti-inflamatório funciona de maneira em geral, a gente vai ter que relembrar isso aqui, ó. Cascata da inflamação. Ou seja, também chamada de cascata do ácido araquidônico. Eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção aqui. O foco da nossa aula de hoje é falar da cascata da inflamação, da cascata do ácido araquidônico. Todo mundo tem que prestar atenção e todo mundo tem que entender tudo disso aqui, tudo. Se você entender isso aqui, você não tem dificuldade lá na frente. Você entendeu esse slide aqui, você não tem dificuldade lá na frente. Ó, para facilitar, para ficar maior, eu vou aumentar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida no chat, por enquanto eu não enxergo, mas daqui a pouco eu volto e vejo se vocês têm dúvida. Tá bom? Na hora que eu estiver explicando. Se ficou alguma dúvida, vocês perguntam no chat. Mas, por enquanto, eu não vou olhar, porque eu vou aumentar aqui. Presta atenção. Opa. Ó, é o seguinte. Vamos recapitular uma coisa aqui importante. Vamos imaginar
que você está com o seu paciente na clínica e você vai fazer um procedimento invasivo que precisa de uma lesão tecidual, você vai utilizar uma incisão cirúrgica para fazer qualquer que seja o procedimento. Todas as vezes que você faz uma incisão cirúrgica, você tem que pensar que você está no tecido. E o tecido, ele é formado de quê? De células. Concorda? Então, esse tecido, da mucosa, da cavidade oral, ele é formado por células. E as células têm membrana plasmática. E a membrana plasmática é formada de quê mesmo? Fosfolipídios. É isso? E os fosfolipídios da membrana plasmática. Beleza. Vamos imaginar que o seu paciente ele passou por um procedimento, ou um micro-organismo, uma bactéria, né, que está causando uma infecção, ou você fez uma incisão cirúrgica, não interessa. Esses fosfolipídios de membrana, eles estão passando por uma situação agressora. Vou fazer uma extração de tecido molar, ou eu vou fazer uma retirada de um foco infeccioso. Não interessa o que você vai fazer. Esses fosfolipídios de membrana, eles estão passando por um procedimento que é invasivo. Quando acontece isso, lá nas nossas células, nós temos uma enzima chamada de fosfolipase A2. Então, grava essa enzima aqui, ó. Fosfolipase A2. Se vocês puderem escrever o esquema, fixa bem para vocês, tá? Então, os fosfolipídios de membrana, eles vão passar, eles vão sofrer a ação de uma enzima presente lá nos nossos tecidos, chamada de fosfolipase A2. O que a fosfolipase A2 faz? Fosfolipase A2 é uma enzima que degrada os fosfolipídios de membrana. Toda vez que a sua célula, seu tecido do paciente lá, sofreu uma agressão, seja ela térmica, calor, seja cirúrgica, seja micro-organismo, não interessa o que for, a fosfolipase A2 é uma enzima que vai degradar os fosfolipídios de membrana. Beleza, professora, entendi. Então, eu tenho lá a fosfolipase A2, ela vai degradar os fosfolipídios de membrana, e quando esses fosfolipídios de membrana são degradados pela fosfolipase A2, eles vão gerar o quê? Como produto da degradação? Ácido araquidônico. Então, beleza. A fosfolipase A2 degrada os fosfolipídios de membrana e vai gerar ácido araquidônico como produto da degradação. Então, o fosfolipídio vai ser degradado e gera ácido araquidônico. Beleza. Esse ácido araquidônico, gente, ele pode sofrer ação de duas enzimas. Olha as duas setinhas, ó. O ácido araquidônico pode sofrer ação de duas enzimas. Uma enzima é chamada de lipooxigenase. A lipooxigenase é conhecida também como LOX. L-O-X. LOX. LOX é a lipooxigenase. O ácido araquidônico sofre a ação da lipooxigenase e vai gerar quem como produto? Leucotrienos. Tá? Então, o ácido araquidônico, quando sofre a ação da lipooxigenase, ele vai gerar leucotrienos como produto do metabolismo. Beleza. A ácido araquidônico sofreu a ação da LOX e vai gerar leucotrienos. Beleza? Só que esse ácido araquidônico também pode sofrer a ação dessa outra enzima, ó, que é a ciclooxigenase. A ciclooxigenase também é chamada de COX. Ciclooxigenase. Também é chamada de COX. Quando o ácido araquidônico sofre a ação da ciclooxigenase, ele vai gerar quem? Prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxano A2. Então, vamos repetir. Quando o ácido araquidônico sofre a ação da ciclooxigenase, que é a COX, ele vai gerar quem? O ácido araquidônico vai produzir quem? Prostaglandinas
prostaciclinas e tromboxano A2. A Bia pediu para repetir a LOX. Tá, vamos repetir aqui, ó. Fosfolipídios, sobre a ação da fosfolipase A2. Quando sobre a ação da fosfolipase A2 gera ácido araquidônico, ao gerar o ácido araquidônico pode sofrer a ação de duas enzimas, ou da LOX ou da COX. Quando o ácido araquidônico sofre a ação da LOX, ele vai gerar quem? Leucotrienos. Quando o ácido araquidônico sofre a ação da COX, ele vai gerar quem? Prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxano A2. Para que isso aqui é produzido? Independente se o ácido araquidônico sofrer a ação da LOX ou da COX, ele vai produzir quem? Leucotrieno, prostaglandina, prostaciclina e tromboxano A2. Isso aqui tudo, ó, esses leucotrienos, essas prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxano A2, todos esses produtos são chamados, eles possuem um nome, eles são chamados de mediadores inflamatórios. Ó, leucotrienos, prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxano A2, todos eles são chamados de mediadores inflamatórios. O que é isso, professor? São produtos necessários para que a inflamação aconteça. Para que o paciente tenha sintomas da inflamação, é necessário que esses produtos sejam sintetizados. Então, na hora que você faz lá o procedimento no paciente, dali um dia, ele começa a apresentar aqueles sintomas da inflamação, nem um dia, 8 horas. Ele começa a apresentar os sintomas da inflamação. Por quê? Porque esses mediadores inflamatórios foram sintetizados. Ô, gente, olha para vocês verem, isso não faz todo sentido. Olha isso. O leucotrieno é vasodilatador. Prostaglandina, prostaciclina é vasodilatadora. Está chegando mais sangue nessa região. Todas, tanto leucotrienos, quanto prostaglandina, quanto prostaciclina, dilata vaso. Você está sintetizando mais prostaglandina nessa região, quer dizer, vaso está dilatado. Se o vaso está dilatado, não está chegando mais sangue ali? A região vai ficar mais vermelha, não vai? A região fica mais vermelha. Quando você dilata o vaso, vocês concordam comigo que você aumenta o risco de edema? Vasodilatação, você não vai ter edema? Por que, professora, que quando você dilata o vaso, você tem edema? Por causa disso aqui, ó. Você aumenta a permeabilidade do vaso. Vai extravasar líquido. O paciente vai ficar com aquela região inchada, edemaciada. Isso é um sintoma da inflamação. Além disso, o paciente vai sentir dor. Professora, mas por que o paciente sente dor? Porque as prostaglandinas, por exemplo, elas sensibilizam os receptores de dor. Quanto mais prostaglandina você sintetiza, mais o paciente sente dor. Mas por quê? Porque as prostaglandinas são necessárias para sensibilizar os chamados nociceptores. O que são nociceptores? São receptores de dor. Então, a gente tem que pensar assim, ó, quanto mais prostaglandina sintetiza, está sendo sintetizado, mais dor o paciente tem. Quanto mais prostaglandina, prostaciclina e leucotrieno sintetiza, mais edema, porque eles são vasodilatadores, mais vermelhidão no local. Não tem como um paciente ter os sintomas da inflamação sem sintetizar essas substâncias. É por isso que essas substâncias são chamadas de mediadoras inflamatórias. Engasguei. Oi. Também, tudo que é vasodilatador aumenta a permeabilidade. Tá?
O que aumenta a permeabilidade são os vasodilatadores. Prostaglandina, prostacyclinas, leucotrienos. Então, a gente tem que pensar assim, inicialmente. O paciente está com qualquer problema na cavidade oral, ocasionado por qual motivo for, micro-organismo ou um bisturi que você passou, não interessa. Vai acontecer a ativação da cascata da inflamação. E quando acontece a ativação da cascata da inflamação, vai acontecer síntese de leucotrieno, prostaglandina, prostacyclina e tromboxana 2, que são mediadores inflamatórios. Eu quero que vocês entendam para o paciente ter o sintoma da inflamação, isso aqui tem que ser sintetizado. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam aqui? Vamos ver se vocês entenderam em casa? A Ana não entendeu a parte de mais dor da prostaglandina. Eu falei assim, Ana, ó. Prostaglandina é uma substância que ela vai sensibilizar os receptores de dor. Quanto mais prostaglandina você produz, mais você vai ter uma sensibilidade dolorosa. Então, se na cascata da inflamação um dos produtos sintetizados é a prostaglandina, quer dizer, quanto mais prostaglandina, mais dor o paciente vai apresentar. Beleza, tudo bem. Então, vamos voltar aqui. Tem dicas. Isso aí é a cascata da inflamação de maneira em geral. Beleza. Agora, vê se vocês concordam comigo. Todas essas substâncias aqui, eu falei para vocês que elas são sintetizadas graças à cascata da inflamação, porque o ácido araquidônico pode sofrer ação da LOX ou da COX. Agora, um parênteses importante. Essa COX, existe de diversos subtipos. Existem vários tipos de COX. Os dois principais tipos de COX são esse aqui, ó. COX-1 e COX-2. As duas são COX, ciclooxigenase. Só que existe a COX-1 e existe a COX-2. Presta bastante atenção nisso, tá bom? Qual é a diferença entre elas? COX-1 é chamada de COX fisiológica, tá? A COX-1, ela é chamada de COX fisiológica. Ou seja, essa COX-1, ela está presente no nosso organismo fisiologicamente. Nós precisamos dela. Fisiologicamente, nós precisamos dela. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Onde tem COX-1? No nosso estômago tem COX-1. Escreve aí. No estômago tem COX-1. E essa COX, lá no estômago, ela é fisiológica. Então, eu falei assim, ó. A COX-1 lá no estômago, por exemplo, o que a COX faz mesmo? Transforma ácido araquidônico em um monte de substâncias. Dentre essas substâncias, quem que é produzido? Prostaglandina. Então, vamos pensar, ó. Estômago tem COX-1. Então, tem produção de prostaglandina no estômago. Vocês concordam? Se no estômago tem COX-1, tem produção de prostaglandina. Detalhe. A prostaglandina do nosso estômago é importantíssima. Ela é necessária. Fisiologicamente, a prostaglandina, ela é considerada protetora gástrica. Ela é necessária. Por isso que eu disse que é fisiológica. COX-1 está lá no estômago. E produz prostaglandina no estômago. Concorda? Essa prostaglandina do estômago, ela é considerada o quê? O que eu falei? Fitoprotetora gástrica. Fitoprotetora gástrica. Quer dizer, eu preciso da COX-1 no estômago para produzir prostaglandina. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Vou dar outro exemplo de tecido que tem COX-1. Outro exemplo. Rim. Nos nossos rins também tem COX-1. E detalhe, lá nos rins, a COX-1 também produz prostaglandina. Gente, prostaglandina não é vasodilatadora? Lembra disso? Não perca o foco. Prostaglandina é vasodilatadora. Não vai chegar mais sangue no rim? Isso é bom ou ruim? Bom, irrigar as células
renais, concorda? Então, a COX-1 lá do nosso rim produz prostaglandina, que aumenta a irrigação, a chegada de sangue nas células renais. Então, eu posso dizer que a COX-1 lá no rim é chamada de nefroprotetora. O que é nefroprotetora? Protege o néfron, protege o rim. Então, é bom. A COX-1 lá no rim é necessária para produzir prostaglandina renal, para que aconteça uma proteção renal. Boa! Outro lugar que tem COX-1. Outro lugar que também tem a síntese de COX-1. Plaquetas. Nas nossas plaquetas também tem COX-1. Sabe o que a COX-1 produz lá na plaqueta? Isso aqui, ó. Tromboxano A2. Tromboxano A2. Tromboxano A2. Tromboxano A2 é sintetizado pela COX-1 na plaqueta. Para quê? O que o tromboxano A2 faz lá na plaqueta? Me ajuda, ó. Agregação plaquetária. O tromboxano A2 é sintetizado pela COX-1 na plaqueta. E ele faz o que lá na plaqueta? Agregação plaquetária. Isso é importante para quê? Para formar coágulo, não é? Para que aconteça a coagulação sanguínea. Então, ó, na plaqueta tem COX-1. E essa COX-1 é importante para a síntese do tromboxano A2, que faz agregação plaquetária. Então, se vocês observarem, essa COX-1 aqui, ela é necessária para o nosso corpo. Por isso que eu falei para vocês que ela é fisiológica. Ela é necessária, é importante que ela tenha, que a gente tenha. Só que, além da COX-1, nós temos uma outra enzima, que é a COX-2. Tem a COX-2. E a COX-2, gente, ela é chamada de COX patológica. Ela foi conhecida inicialmente como COX patológica. Ou seja, como assim COX patológica? Quando a gente tem inflamação, esses mediadores inflamatórios aqui, eles são produzidos por quem? Pela COX-2. Então, ó, presta atenção. Quem produz os mediadores inflamatórios é a COX-2, porque a COX-2 aqui é patológica. Inflamação faz parte do processo patológico. Então, eu disse que quem produz os mediadores inflamatórios, quem produz os mediadores inflamatórios é a COX-2. Porque ela que é patológica. Então, se você está lá com um paciente com infecção na cavidade oral, gente, é um micro-organismo, é uma infecção, é uma patologia. Então, quem vai estar ativado ali, produzindo esses mediadores inflamatórios, é a COX-2. Então, recapitulando de maneira em geral, COX-1 é a COX fisiológica, necessária, bonitinha, ela vai fazer bem para o nosso organismo. COX-2, ela está ativada quando você tem um processo patológico. Quando você tem ali um processo infeccioso, ou uma lesão, ou uma queimadura. Quem vai estar ativada é a COX-2. A COX-2 que vai produzir os mediadores inflamatórios. Ponto. Por que eu estou explicando isso para vocês? Por que isso é necessário? Eu poderia chegar aqui inicialmente e falar assim para vocês, olha, nós vamos estudar os AINES, não é? Nós vamos falar de anti-inflamatórios não esteroidais. Sabe o que os AINES fazem? Sabe qual que é o mecanismo de ação dos AINES? Vocês podem estudar em qualquer lugar que vai estar assim, ó. AINE é um medicamento que inibe COX. Ô, gente, o mecanismo de ação de um AINE é inibição de COX.
inibição da ciclooxigenase. Agora, pensa comigo se não faz sentido. Ó, se eu inibir a ciclooxigenase, vocês concordam comigo que eu vou inibir síntese de prostaglandina, de prostaciclina, de tromboxanadões, que são mediadores inflamatórios? Eu falei que essas substâncias são necessárias para a inflamação. Se eu estou inibindo a COX, eu não vou sintetizar esses mediadores inflamatórios. Se eu não sintetizo esses mediadores inflamatórios, eu não tenho inflamação. Eu não tenho sintoma da inflamação. Então, o que um AINE faz é inibir a síntese desses mediadores inflamatórios. Pergunta: um AINE inibe síntese de leucotrieno? Não. Por que não? Porque quem sintetiza leucotrieno é quem? A LOX. AINE tem alguma coisa a ver com a LOX? Nada. O que o AINE inibe é a COX. É a síntese de prostaglandina, prostaciclina e tromboxana 2. Tudo bem? Só que tem um detalhe. Esses AINEs, eles são classificados. Isso é importantíssimo para a odontologia. Os AINEs, eles são classificados. Ó, olha a classificação dos AINEs. Vou colocar para vocês no chat, ó. Classificação dos AINEs. Existem os AINEs não seletivos. Oi. Então, é isso que a gente vai ver agora, ó. AINE não seletivo. O que vocês entendem por isso? AINE inibe COX. Se é não seletivo, já subentende. Que ele está inibindo quem? COX-1 e COX-2. Ele é não seletivo, ele está inibindo tudo quanto é COX. Ele inibe COX-1 e COX-2. Aí, se vocês estiverem me entendendo, vocês vão falar assim, uai, mas se ele está inibindo COX-1 e COX-2, isso não é bom. Vocês concordam? Por que não é bom? Porque qual que é o intuito de um AINE? É inibir. O que seria bom? Inibir COX-1 ou 2? 2 não é 2 que é patológica? Então, o intuito é inibir a 2. Só que o AINE não seletivo, ele inibe COX-1 e inibe COX-2. Ele está inibindo a COX fisiológica. Aí a gente vai ver as consequências disso, mas vamos pensar nos medicamentos. A COX-1 é importante, justamente. Ó, eu vou dar exemplos para vocês. De AINEs não seletivos, que inibem COX-1 e COX-2. Ó, ibuprofeno é um AINE não seletivo. Ele inibe COX-1 e COX-2. Quer ver outro? O AS, ácido acetil salicílico, o AS, é um AINE não seletivo. Quer ver outro? Diclofenaco é um AINE não seletivo. Cetoprofeno, naproxeno, piroxicam, tudo isso é AINE não seletivo. O diclofenaco, o AS, ibuprofeno, são muito conhecidos. É tudo não seletivo. Se é não seletivo, eles estão bloqueando COX-1 e COX-2. Agora vem a pergunta, ó. Agora vem a pergunta. Se você oferece um AINE não seletivo para o seu paciente, ele vai tratar o processo inflamatório? Vai, porque eu estou inibindo COX-2, que é patológico. Só que, o que o seu paciente pode apresentar de efeito colateral usando um AINE não seletivo? Primeira coisa, alteração no estômago, concorda? Ó, a COX-1, ela é protetora gástrica, né? Se eu estou inibindo a COX-1, eu estou inibindo a proteção do estômago. Então, o que o paciente pode apresentar? Dor gástrica,
Muitos indivíduos têm hiperacidez gástrica. Ele vai apresentar alterações no trato gastrointestinal, principalmente dor, porque a proteção gástrica não vai acontecer. Pergunto, você utilizaria um medicamento desse para um paciente com gastrite? Com úlcera? A proteção gástrica não está existindo mais, gente. Então, indivíduos que têm problemas gástricos, a gente não deve oferecer um AINE não seletivo. Não é bem-vindo a prescrição de um AINE não seletivo. Agora, outra pergunta. Qual outro efeito colateral que um AINE não seletivo pode ocasionar? Outro efeito colateral. Problema renal, vocês concordam? Problema renal. A COX-1 produz prostaglandina, que é protetora renal. Se eu estou inibindo a COX-1, eu estou inibindo a chegada de sangue no rim. Consequentemente, o paciente não vai ter problema renal. O paciente vai ter, né, o problema renal. Se o indivíduo tem problema renal, você prescreveria um AINE não seletivo? Óbvio que não. Ô, gente, tem paciente que arrebenta com o rim tomando ibuprofeno. Por automedicação. Às vezes o paciente tem dor. Quem não compra um ibuprofeno em casa? Às vezes o paciente tem dor na cavidade oral, está lá com um processo inflamatório, não quer procurar o dentista, não quer gastar. Ele começa a se automedicar. E começa a usar esses medicamentos que causam lesão renal. Outro efeito colateral. E isso que o Eugênio e o Gui colocaram também, ó. Vai diminuir a agregação plaquetária. Se diminui a agregação plaquetária, qual que é a consequência disso para o paciente? Sangramento, hemorragia. Sangramento, hemorragia. Ó para vocês verem como que uma coisa casa com outra. Olha isso. Como faz todo sentido. Vocês já ouviram falar? Tem muita gente que fala assim, ó, muito idoso principalmente, que fala assim, ó, eu tomo um comprimidinho de AS todo dia, que é para ralear o sangue. Já ouviram falar? Tem muito idoso que fala assim, não, para evitar trombose, eu tomo um comprimidinho de AS todo dia. Quem é o AS? AS, ele é considerado um AINE não seletivo. Não foi? Não falei aqui para vocês aqui em cima? Ó. O AS é um AINE não seletivo. Se ele é um AINE não seletivo, é óbvio que eu inibo a agregação plaquetária. Então, eu inibo a formação de coágulo, de trombo. Faz sentido utilizar AS todo dia? Faz. Ele não está inibindo a agregação plaquetária? Tanto é que tem paciente que tem risco de trombose que vai chegar para você tomando todo dia um comprimidinho de AS. O Gui ainda perguntou assim, ó, além de aumentar o efeito da varfarina, porque ele vai deslocar a varfarina da proteína plasmática, o próprio AS, ele já tem esse mecanismo de ação de ser antiagregante plaquetário. Pode falar. Você tinha falado que o AS ele era só antiagregante plaquetário, que inibia a trombose na luz. Mas agora você está falando que vai inibir toda a cascata? Sim, por isso que o AS, ele também é usado como analgésico. Uma criancinha que está com febre, com dor, ele toma AS. Mas não é por causa de agregação plaquetária, porque o AS inibe a cascata da inflamação. O AS, gente, ele é classificado como um AINE não seletivo. Por ele ser um AINE não seletivo, é que ele inibe a agregação plaquetária. Aí a pergunta dele é a seguinte: e se o paciente tiver que tomar AS e começar a apresentar um problema gástrico? Aí o médico vai prescrever um protetor gástrico para ele. Às vezes ele toma um omeprazol, toma um protetor gástrico. Isso é muito comum. É muito comum o paciente que usa AINE não seletivo associar ao AINE o omeprazol. Porque o omeprazol é um protetor gástrico. Tem muito disso. Vamos ver. Presta atenção. Me fala mais um efeito colateral que o paciente que usa AINE não seletivo pode ter.
Mais um. Vamos ver no chat se aparece algum. Mais um efeito colateral do AINE não seletivo. Efeito colateral, que eu falo. Aumento da pressão arterial. Ó, pensa comigo. Prostaglandina não é vasodilatadora, gente? Prostaciclina não é vasodilatadora? Se eu estiver inibindo a síntese de prostaglandina e prostaglandina, de prostaciclina e prostaglandina, eu não vou diminuir a vasodilatação? Se eu estou diminuindo a vasodilatação, eu vou ter vasoconstrição. Se eu tenho uma vasoconstrição, a pressão do paciente vai aumentar. Tem paciente que é hipertenso, você começa a utilizar um AINE para ele, a pressão dele tende a subir. Porque você tem uma diminuição da vasodilatação. Vocês entenderam? Tá. Ó, o normal. A ciclooxigenase, a COX, tanto a COX-1 quanto a COX-2, ela produz prostaglandina, prostaciclina, que são vasodilatadores. Se eu estou inibindo essas COX, eu estou inibindo síntese de prostaglandina e prostaciclina. Se eu estou inibindo prostaglandina e prostaciclina, eu vou inibir a vasodilatação. Se eu inibo a vasodilatação, o paciente vai ter o quê? Vasoconstrição. Quanto mais vasoconstrição, pressão arterial aumenta, sobe. Ó, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui. Vocês vão falar assim, não é possível que esse negócio aconteça. Presta atenção, presta atenção. Sabe o leucotrieno? Leucotrieno é produzido graças a quem mesmo? Não é? Leucotrieno é produzido graças a LOX. Aí eu falei para vocês que o leucotrieno ele tem algumas funções. Ele é um mediador inflamatório. Ele faz vasodilatação, não faz? Ele faz vasodilatação. O que mais que o leucotrieno faz, professor? Ele aumenta a chegada de células de defesa naquela região. Que é isso aqui, ó. Quimiotaxia. Sabe o que é quimiotaxia? É aumenta a chegada de células de defesa na região que está com lesão. Então, o leucotrieno faz quimiotaxia. E sabe o que mais que o leucotrieno faz? Ele faz isso aqui, ó. Broncoconstrição. O leucotrieno, ele é capaz de fazer vasodilatação, ele é capaz de produzir quimiotaxia, que é aumentar a chegada de sangue na região, de sangue e células de defesa, né? E também ele é capaz de produzir broncoconstrição. Grava isso aí por enquanto, broncoconstrição. Ó, presta atenção. Eu vou falar uma frase para vocês e vocês vão me justificar. Presta atenção no chat para vocês participarem também. Vou falar a frase e vocês vão justificar. Um paciente com problemas respiratórios, exemplo, asma. Um paciente com problemas respiratórios, exemplo, asma, devem usar com cautela um AINE não seletivo. Por quê? Os AINEs não seletivos podem piorar o problema respiratório do paciente. Verdadeiro ou falso? O povo na sala acha que é falso. Ou em casa, acho que é falso. Vou repetir, tá bom? Pensa no que um AINE não seletivo faz. Inibe COX-1 e COX-2. Beleza? Eu falei assim, ó. Pacientes com problemas respiratórios, exemplo, asma. Na asma, o paciente já tem o bronco contraído. Certo? Pacientes com problemas respiratórios, tipo asma, devem usar com cuidado um AINE não seletivo. Pois os AINEs não seletivos podem piorar o problema respiratório do paciente. Verdadeiro ou falso? Por que falso? E daí, se inibe só COX? Então, é verdadeiro ou falso?
A Eloá disse que pode ser verdade. A Bia já falou que é verdadeiro. O Oliver também. Eu quero que você justifique. Então, escreve para mim no chat e justifica. Não tem nada a ver vaso. Vaso é no vaso sanguíneo. Ó, nós temos que pensar, vaso é vaso sanguíneo. Bronco é no pulmão. Hã? Sim, quem faz broncoconstrição é o leucotrieno. E daí? É falso? Você está falando uma coisa e justificando outra. Ó, vocês estão falando que é falso e justificando verdadeiro. Ó, Gui, deixa o Guilherme ligar o áudio que eu quero escutar ele. Gui, liga para mim, por favor, e explica. Tá me ouvindo? Tô. Eu acho que, assim, o AINE não seletivo vai inibir a COX 1 e 2. Então, a parte, essa direita da cascata não vai funcionar. Eu acho que aí vai sobrar mais ácido araquidônio para a LOX degradar, né? Sei lá, fazer a síntese, né? E aí vai ter mais broncoespasmo, eu acho. Se a LOX exercer mais em cima do ácido araquidônico que vai sobrar pela COX não está funcionando. E vai produzir mais quem? Mais broncoespasmos. E aí eu acho que mais problema respiratório. Mais leucotrieno, vai ter mais broncoconstrição, mais problema respiratório. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem, Gui. Exatamente isso que ele falou. Ele falou assim, ó, vê se faz sentido. Lembra que no início eu falei assim, ó, ácido araquidônico pode ser degradado por duas enzimas, ou LOX ou COX. Se o cara está tomando um AINE não seletivo, as COX estão inibidas. Aí o ácido araquidônico vai começar a ser metabolizado por quem? Degradado por quem? Pela LOX. Aí vai sobrar mais ácido araquidônico para a LOX metabolizar. Ou seja, vai produzir mais o quê? Leucotrieno. Quanto mais leucotrieno, mais broncoconstrição. Não é vasoconstrição, pelo amor de Deus. Vasoconstrição é no vaso. Broncoconstrição é no pulmão. Vocês compreenderam, gente? A pergunta? Eu falei assim, perguntei assim, ó. Um paciente que tem problemas respiratórios pode ter piora no seu quadro respiratório se ele utilizar um AINE não seletivo. Eu perguntei se era verdadeiro ou falso. É verdadeiro. Porque se é um AINE não seletivo, eu estou inibindo o COX, vai sobrar mais ácido araquidônico para a LOX metabolizar, mais leucotrieno, mais broncoconstrição. Então, gente, às vezes, sabe o que isso significa na prática clínica? Que às vezes você vai pegar um paciente com problema respiratório, ao prescrever um AINE não seletivo, ele pode ter uma piora do seu quadro clínico. E você tem que entender que é por isso. Beleza. Beleza. Tudo bem até aqui? Posso evoluir? Vocês entenderam até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu repita alguma coisa? Talvez passou aqui que vocês não entenderam. Tudo bem? Beleza. Aí, o que aconteceu? Começaram a prescrever os AINEs não seletivos, começaram a prescrever, começaram a ver que ele pode causar problema gástrico, renal, sangramento. O que a indústria farmacêutica, que não é boba nem nada, fez? Começou a produzir outro grupo de AINE, que são os AINEs seletivos para COX-2. AINE seletivo para COX-2. Ô, gente, vê se não faz todo sentido. O problema do não seletivo é que ele estava inibindo quem? O problema do não seletivo? Inibir a COX-1. Não é? Esse era o problema. Não deve inibir COX-1. COX-1 é fisiológico. Ele fala, não tem problema. A gente começa a produzir medicamentos que são seletivos para COX-2. Fala, professora, mas acabaram os problemas. Acabaram os problemas. Os medicamentos que são seletivos para COX-2, gente,
eles terminam com esse sufixo aqui, ó. Esse aqui, ó. Eles terminam com esse sufixo, ó. Todos os fármacos que são seletivos para COX-2 terminam com esse sufixo aqui, ó. Coxib. 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 Toda vez que vocês virem um medicamento terminar com o sufixo coxib, vocês vão pensar assim, é um AINE seletivo para COX-2. Celecoxib, rofecoxib, etoricoxib. Terminou em coxib, é um AINE seletivo para COX-2. Aí, voltando lá na nossa cascata, que eu gosto de explicar nela, ó. Aí, a gente pensa assim, nossa, foi bom demais então, professor, porque se eu inibir só a COX-2, eu estou inibindo a COX patológica, vocês concordam comigo? Se eu inibir só a COX-2, eu estou inibindo a COX patológica. Gente, começaram a prescrever Coxib quando eles foram lançados no mercado. Começaram a prescrever Coxib. Aí, a gente para refletir agora, hoje, na atual circunstância que nós estamos vivendo. O Coxib não seria o salvador da pátria? Que era inibir só COX-2, que é a patológica? Não é ótimo isso? Mas a gente vê isso na prática clínica? O que a gente vê mais sendo prescrito? Coxib ou ibuprofeno, ou naproxeno, ou AS, ou diclofenaco. A gente vê hoje na clínica prescrever muito mais os não seletivos. Vocês concordam? Ainda continuam sendo muito mais prescritos. Pô, mas tem que ter uma justificativa para isso. Sabe o que aconteceu? Começaram a prescrever Coxib. Aí, depois de um tempo das prescrições, os pacientes começaram a apresentar infarto agudo do miocárdio e AVC. Você fala, pronto, ferrou. Infarto e AVC. Tanto é verdade que hoje os Coxib são medicamentos controlados. Para prescrever Coxib, é necessário de receita de controle especial, a branquinha de controle especial. Você fala, mas por que isso acontece? Sabe por quê, gente? Primeiro motivo. Eles descobriram que a COX-2, ela realmente é uma COX patológica. Só que a COX-2, ela é fisiológica em alguns tecidos. Ela não deixou de ser a COX do processo inflamatório. É ela mesma. Só que eles descobriram que a COX-2 é fisiológica em alguns tecidos. Por exemplo, nos rins, a COX-2 também é fisiológica. Ela também causa proteção renal. Então, nos rins, a COX-2 também causa proteção renal. E sabe onde mais que a COX-2 é fisiológica? Os vasos sanguíneos. A COX-2 é fisiológica também nos vasos sanguíneos. Por quê? No vaso sanguíneo, a COX-2 produz prostaciclina. No vaso sanguíneo, a COX-2 produz prostaciclinas, que são potentes vasodilatadores. Então, nos vasos sanguíneos, a COX-2 produz prostaciclinas, que são potentes vasodilatadoras. Agora, pensa comigo, ó, pensa comigo. Hã? É nefroprotetora, tá? Pensa comigo, ó. COX-1. Vamos pensar na COX-1. A COX-1, ela é uma substância que lá nas plaquetas, o que ela faz mesmo? Agregação plaquetária. Beleza. Então, a COX-1 lá das plaquetas vai fazer agregação plaquetária. Beleza. A COX-2, eu falei que ela é muito importante no vaso sanguíneo,
para ela produzir prostaciclina. Porque a prostaciclina é o quê? Vasodilatadora. Sabe o que está acontecendo? Vamos pensar aqui, ó. Você inibe só COX-2. Se você inibir só a COX-2, você concorda que você está inibindo a vasodilatação? Porque não vai produzir prostaciclina no vaso mais. Você está inibindo vasodilatação, ou seja, o vaso vai ficar mais como? Contraído. Você está inibindo a vasodilatação. Então, o vaso vai ficar contraído. Beleza. Quando você inibe COX-2, o vaso contrai, mas como você não está inibindo a COX-1, vai ter o quê? Agregação plaquetária. Aí, vai ter agregação plaquetária no vaso contraído. Qual que é o risco? Obstruir o vaso. A plaqueta agrega, forma coágulo, obstrui o vaso, o sangue não passa. Aí o paciente pode ter o quê? Infarto, AVC. Esse é o problema dos coxib, gente. Se o seu paciente, por exemplo, vamos imaginar, é um paciente hipertenso. Você vai prescrever um coxib? Mas nunca. É um paciente que já teve um AVC, já teve um infarto. Não pode prescrever. Paciente com problema cardiovascular, você não pode prescrever um coxib, senão você acaba de matar o coitado. Ah, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, para ver se vocês estão entendendo mesmo. Deixa eu explicar para a Isa de novo. Isa, presta atenção. Pensa na COX-1. Quem não entendeu, presta atenção aqui, ó. Pensa na COX-1. A COX-1 na plaqueta, Isa, causa agregação plaquetária. Certo? Expliquei isso para vocês entenderem. COX-2 no vaso faz vasodilatação. Pensa se o paciente toma um coxib. Eu estou inibindo só a COX-2. Então, eu estou inibindo a vasodilatação. Só que eu não estou inibindo a agregação plaquetária. Se eu inibir a COX-2, o vaso vai ficar contraído, porque eu estou inibindo a vasodilatação. Ele vai ter vasoconstrição. Só que eu não estou inibindo a agregação plaquetária. Então, a plaqueta vai agregar. Se a plaqueta agrega num vaso contraído, você obstrui o vaso. E aí, o paciente pode ter um infarto, ele pode ter um AVC, entendeu? Esse é o risco. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Ó, presta atenção. Presta atenção. Você prescreveria um coxib, inibidor seletivo de COX-2. Você prescreveria um coxib para um problema, paciente com problema gástrico, sim ou não? Você prescreveria um coxib para um paciente com problema gástrico, sim ou não? No chat também. Sim? Não? Sim ou não no chat? Débora, sim? Sim ou não? Úlcera, gastrite. Você prescreveria? Só a Débora está participando no chat. Quero ver mais gente. Você prescreveria um coxib para pacientes com problemas gástricos? Sim ou não? William, sim. Débora, sim. Cadê os 37 que estão no chat? Aqui eu já estou vendo os meninos participando. Todo mundo participando. No chat eu não estou vendo, não. Só estou vendo Débora e William. A Isa acha que sim. Mas você falou que não? Agora ele entendeu. Ele não vai alterar porque a função individual aumenta. Pensa comigo. Pensa comigo. Quem que existe fisiologicamente no estômago? A COX-1 produz quem lá no estômago para proteger o estômago? Prostaglandina. Então, o estômago depende da COX-1 para produzir prostaglandina, concorda? E proteger o estômago. Então, se eu inibir a COX-2, eu estou influenciando a síntese de prostaglandina no estômago? Não. Quem produz prostaglandina no estômago é a COX-1.
Então, gente, se o meu paciente ele tiver uma úlcera ou uma gastrite, tem algum problema eu prescrever um Coxib para ele? Nenhum problema. Pelo contrário, é indicado. Se o paciente tiver um problema gástrico, tem paciente que tem úlcera, ferida no estômago. Se o meu paciente tiver problema gástrico, é muito melhor eu prescrever um Coxib do que um não seletivo. Acho que agora vocês entenderam, né? Agora, vamos pensar assim, ó. Para eu prescrever, é um paciente com úlcera, com uma gastrite. Para eu prescrever um Coxib para ele tem que ter uma condição. Qual condição? Não ter problema cardiovascular. Não pode ser hipertenso, não pode ter tido um infarto, um AVC, senão não adianta, concorda? Agora, é um paciente com gastrite, pressão boa, nunca teve um infarto, nunca teve um AVC, qual que é o problema de eu prescrever um Coxib? O COX-2 também é fisiológico no rim. Isso mesmo, Vitor. Se você tiver pressão alta e problema... Aí, se você tiver pressão alta e problema gástrico, você vai prescrever o Coxib? Não, você tem que prescrever outra classe de anti-inflamatório, que é os glicocorticoides, que a gente vai ver. Então, ele pode parar a pressão também. Para hipertensão arterial, o Coxib não é interessante. Entende? E a aterosclerose? A aterosclerose também tem risco de obstrução do vaso, então não se use também, tá? Tem 2 medicamentos que eu não falei para vocês até agora, que são anti-inflamatórios, são AINES importantes. Um dos mais prescritos na odontologia de AINE, qual que é? Sim. São, mas não são como a prostacyclina. Eles não são vasodilatadores como a prostacyclina. Entendi sua pergunta. É de quem entendeu realmente a matéria, a sua pergunta. Mas eles não, por exemplo, a prostaglandina não é tão vasodilatadora como a prostacyclina é, entende? Agora, existem 2 AINES que são importantes na clínica odontológica, mas esse é o principal, que é a nimesulida e o outro é o meloxicam. Presta atenção no que eu vou dizer, como eu vou classificar. Se vocês pegarem o Eduardo Dias de Andrade, o livrinho lá que eu recomendo para vocês, lá no Eduardo Dias de Andrade eu vou falar assim, que nimesulida e meloxicam são inibidores seletivos de COX-2. Tem os Coxibs, todos os Coxibs, aí eles colocam nimesulida e meloxicam. Só que, na verdade, nimesulida e meloxicam, eles são fármacos que inibem preferencialmente a COX-2. Então, a gente vai combinar assim. Nós vamos combinar assim, na prova, tudo. Vai estar escrito no livro, mas tem vários questionamentos, outros livros, outros artigos que falam assim também. Nimesulida e meloxicam inibem preferencialmente a COX-2. Inibem preferencialmente a COX-2. Só que também pode inibir em grau mais leve a COX-1. Por isso que eles não causam tantos efeitos colaterais como os inibidores não seletivos. Ele inibe a COX-1, mas é mais levemente. Ele inibe preferencialmente a COX-2. Gente, esse é um dos motivos pelo qual o nimesulida é um dos fármacos mais prescritos hoje na clínica. Sem causar tantos efeitos colaterais como os inibidores não seletivos, porque os não seletivos causam dor gástrica, problema renal, sangramento. Nimesulida não causa, porque ele inibe preferencialmente a COX-2. Mas eu não posso dizer que ele não inibe nada da 1. Nem nimesulida e nem meloxicam, tá? Esses são os mais indicados na maioria dos casos, sem dúvida nenhuma. Nimesulida é o principal. Os mais indicados na maioria dos casos. Eu até, na próxima aula, a gente vai começar aqui, Nesses AINES que eu vou mostrar para vocês, a clínica mesmo. Quando você estiver na clínica, o que você vai prescrever? Qual AINE, qual dose, qual intervalo de dose,
pode falar que ele inibe levemente a COX-1, tá? Então, hoje, eu queria que vocês entendessem a cascata do ácido araquidônico, os inibidores não seletivos, os seletivos de COX-2. O que eu gostaria que vocês fizessem? Repassem isso tudo no caderno de vocês. Isso é importantíssimo. Repassem isso tudo. Se ficou alguma dúvida, eu deixei gravado para vocês no Moodle. Tudo isso que eu falei, eu deixei gravado para vocês no Moodle. Ah, eu não entendi essa parte. Volta lá, que lá vai estar tudo. Eu acho que é 30 minutinhos de áudio. Hoje nós ficamos praticamente a aula inteira falando de cascata de inflamação. Quer dizer que realmente é importante. Combinado, gente? Tudo bem até aqui? Então, tá bom. Se a pessoa tiver problemas cardiovasculares e gástricos, aí você vai prescrever outra classe de anti-inflamatório, Richard, que são os glicocorticoides, que a gente vai estudar na próxima aula. Beleza? Então, um beijo para vocês, um bom almoço. A gente se vê na quarta-feira, se Deus quiser. Beijo. Tchau.